quero ler então Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai, 17, 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E aqui no versículo de Atos, que me veio agora, eu estava até procurando, quando tocou somente crer, 20 e 28, me veio este versículo, Atos 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Senhor Deus, não temos realmente palavra para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quando vemos o mundo na condição em que está, ainda podemos ver família firmada, guardada, libertada pelo poder da sua palavra. E isto nós te agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem tido cuidado de nós. Eu não estou só simplesmente falando isto, isso é pura verdade. O Senhor tem cuidado desta igreja, tem cuidado dessas famílias, não tem deixado faltar o pão natural e nem o pão espiritual, Senhor. Não tem faltado a saúde no físico e nem no espiritual. E nós te agradecemos por tudo isto. E nesta manhã, Senhor, esperamos que a tua palavra venha de encontro com a nossa necessidade e que o Senhor possa falar no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade de um pastor, de um bispo. O pastor, ele é chamado de boi de carga, boi de guia. Ele é chamado boi de guia, é aquele que guia. Boi de carga, ele tem que carregar toda a carga. Ele não pode gemer. É o que diz a Bíblia aqui, dizendo assim, olha, obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque vela por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta dela, para que eu faça com alegria e não gemendo, reclamando. Isso não vos seria útil. E o irmão Brana, na mensagem, vos é necessário nascer de novo. Eu vou trazer aqui parte do parágrafo 31. Preste bem atenção, porque que muitas das vezes o pastor, ele tem obrigação de corrigir a igreja, exortar, porque ele vai responder por cada pessoa que estão aos seus cuidados. E a correção na hora, ela não é boa para ninguém. Mas depois você vai agradecer a Deus por aquela correção. Aquilo vai te ajudar. Olha a responsabilidade que temos. É obrigação nossa como pastor, como pastores, ver que esse rebanho está alimentado,
e alimentado corretamente. Não é simplesmente alimentar, mas tem que ser o alimento correto. Você não pode alimentar a igreja com qualquer coisa. A igreja tem um alimento para ela, a ovelha tem um alimento específico para ela. E você não comeria outra coisa se você é uma ovelha. Ouça isso. Porque Deus Todo-Poderoso requererá o seu sangue de nossas mãos. Se nós não avisarmos, nós estamos como um atalaia. E a obrigação do atalaia é avisar. Se nós não avisarmos, não pregarmos, nós respondemos e Deus vai requerer de nós, naquele dia, o teu sangue. Então veja que grande responsabilidade é essa. Nós respondemos por vocês. Vocês estão entendendo? Nós respondemos por sua família, por você. Por isso, que se você me procura para qualquer assunto, dobra a minha responsabilidade. Porque você está me procurando, porque você não quer fazer o errado. Você quer fazer o certo. E Deus honra isso quando é feito de um bom espírito. Então, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que é colocada sobre nós, Deus tem nos dado pessoas que nos amam e vêm para nos ouvir. Então nós deveremos passar nosso tempo constantemente zelando por sua alma. É por isso que você sempre está ouvindo eu te corrigir nisto, corrigir naquilo, não citando o nome, mas eu estou vendo aonde é que as pessoas estão falhando. Como foi que eu dei essa nota agora há pouco. Se você tem condições de vir à igreja, você pode vir e não venha, e não vem, você está em falta com Deus. Você está em falta com Deus, porque Deus fez você para adorá-lo. Ele quer ser adorado por você. Tá certo, irmãos? E quando, olha, por quê? E quando a primeira coisinha que visse surgir que não fosse correto, é obrigação vir aquela pessoa, porque nós somos pastores cuidando daquelas ovelhas. Ah, pastor, não tem nada com a minha vida. Pastor, não tem nada com a minha família. Então, está nos dizendo que você não é uma ovelha. Se você for uma ovelha, você aceitará o conselho do pastor. E você quer ficar atrás daquele conselheiro. Amém, irmãos? E se eu vejo, preste atenção, aquela ovelha comendo sobre erva daninha que irá matá-lo, eu vejo você comendo coisa que não deveria comer, assistindo coisa que não deveria assistir, jogando coisas que não deveria jogar, e eu não lhe advirto,
E o profeta diz: vai matá-la, vai morrer. Porque o que enfraquece uma igreja é o pecado. O pecado enfraquece qualquer ser humano. Por que as pessoas estão com medo do vírus? É porque eles não estão bem com Deus. Se você está bem com Deus, você não tem medo de nada. Não que você vai abusar, você não vai cuidar das normas. Isso não é medo. Isso é uma ordem que foi dada e nós precisamos obedecê-la como cristão. Mas nós não obedecemos de medo. Nós não estamos aqui na igreja de medo. Nós estamos aqui porque amamos a Bíblia Sagrada. Amamos a palavra. E aí, este amor é que te traz você para o culto. E quando você não tem esse amor, o Mombrano diz, é melhor que você comece a orar. Comece a orar porque está faltando alguma coisa. Quando você perde o interesse pelo culto, pela leitura, pela oração, por ser um cristão, comece a orar, irmão, que está ficando perigoso para você. É melhor que eu coloque longe daquela erva. Lance a erva para longe dela, de tal forma que ela não chegue a ela, porque ela irá matá-lo, a ovelha. Este é o fundo da mensagem. Vamos para a mensagem, a invasão dos Estados Unidos. Vamos lembrar de um episódio que o irmão Brana contou aqui. Vê se te serve. No parágrafo 42 da mensagem, a invasão dos Estados Unidos, o profeta conta uma história de um cavalo. Eu me lembro, sendo um menino, uma vez nós tínhamos um velho cavalo, o qual costumava saltar a cerca todo o tempo. E eu suponho que muitos de vocês, homens da minha idade, teria conhecido lá atrás dos dias dos cavalos, dos dias da charreta. Eu vinha muitas vezes diretamente a esta rua abaixo, aqui conduzindo um cavalo e charreta. Eu mesmo. Eu tenho 45 anos, deste modo eles lembram-se, este velho cavalo, nós colocávamos uma canga no seu pescoço, como que faria com uma vaca, para impedi-lo de pular a cerca. E ele mesmo assim o pulava. Você pode pregar, você pode exortar, mas tem aquele que pula a cerca. Você pode botar canga, que ele vai dar um jeitinho e vai pular a cerca. Esse cavalo estava em boa alfafa, bom alimento, bom pasto. Mas não tinha jeito com ele. Ele tinha que pular a cerca. Vamos ver como é que você pula a cerca hoje. E ele mesmo assim pulava, ele girava a sua canga, girava ao contrário e assim por diante. Ele passava por cima da cerca. Um dia, eu me perguntava, o que estava atraindo esse velho sujeito? O que te atrai? O crente, o cristão, a ovelha, ele tem que ser atraído pela palavra.
Você tem um instinto em você. O irmão Brana diz que os pássaros sabem quando vai chover, sabe quando vem uma tormenta. Os patos, quando vem o frio, eles fogem. Olha, se Deus dá um instinto para um pássaro, para uma fera, e para nós que Ele deu o Espírito Santo, gente. E ele perguntava o que está atraindo esse sujeito. E havia um grande sumidouro ali embaixo. Gente, tem um sumidouro chamado internet, que se você entrar lá, você vai se atolar. Você vai se atolar. Você tem grama boa, gente. Você tem alimento bom. Você tem coisa dada por Deus. Por que você quer comer do sumidouro? Por que você tem que pular a cerca e ir no sumidouro? Eu tenho que dar uma olhadinha hoje no que está acontecendo com o governo. Eu tenho que dar uma olhadinha no que está acontecendo na igreja de fulano. Irmão, nós temos que ter preocupação com a nossa alma. É a nossa alma que está em jogo agora. O que chama a atenção dessa gente? E ele dizia assim, e ali tinha um sumidouro. E ele pulou aquela cerca e entrou naquele sumidouro, aonde havia muitos arames e vidros. Tem um sumidouro aí, meu amigo, que se você entrar nele, olha o que o irmão Brana fez para tirar o cavalo. Bem, eles estavam em nosso depósito de lixo, e entrou ali para conseguir um bocado daquelas gramas usadas para pastagem. Tivemos que conseguir alguns cavalos para tirar daquele sumidouro. Quando ele entrou ali, ele se enrolou. Quantas pessoas não têm se enrolado a sua salvação por causa dessa internet? Irmão, ela bem usada, ela é uma benção, mas ela mal usada é uma maldição. Ela é um sumidouro. Fique com a pastagem de Deus. Deus tem pasto verdejantes para você comer, assistir. Por que você tem que estar fuçando? Vamos ver o tal pastor, como é que ele está batizando. Vamos ver como é que está aquela igreja lá. Irmão, fique satisfeito com o que Deus tem te dado. Hein, irmão? Você concorda comigo ou não? Deus te deu esta mensagem, lhe deu um ministério, que temos os 5 ministérios incluído nesta noiva para apacentar a igreja. Você não tem que ir lá no sumidouro comer grama velha. E quando ele ficou de pé lá, ele estava tremendo e sangrando. E como ele estava apenas para apanhar um bocado, um outro daquela grama usada para pastagem, quando ele estava em alfafa, estava com boas comidas, mas ele tinha que ir lá e comer aquela graminha velha, aquela grama amarela, quando ele tinha uma alfafa verde, quase até o seu joelho as alfafas dava, mas ele não estava contente com aquilo que ele estava comendo.
Agora o profeta nos diz assim: eu tenho frequentemente pensado neste quadro, o caminho de um transgressor é difícil. Um dia ou outro teu pecado te alcançará. Não tem como não alcançar. Evite, irmão. Evite essa internet usada erradamente. É um sumidouro. As pessoas entram e pegam um espírito ali e não conseguem sair mais daquilo. Fique satisfeito com o que Deus tem te dado. E aqui, na mensagem Perguntas e Respostas, número 14, Deus foi nos dando isso aqui. Quando Jesus disse para Pedro: tu ama-me, apacenta minhas ovelhas. Jesus estava deixando a terra em seu ministério terreno. Aquilo é, parágrafo 80, bem, aquilo é meramente isto, veja, Cristo é o pastor, e ele estava partindo, ele estava deixando a comissão de suas ovelhas, pois qualquer pastor alimenta o seu rebanho, a sua igreja, vê? Ele estava dirigindo ou deixando a comissão com esses discípulos, para continuar a alimentar o rebanho. Jesus estava indo e estava deixando para os seus discípulos, para eles continuar alimentando o rebanho de Deus. Para ser um pastor, alimentar as ovelhas, em outras palavras assim, se você olhar aqui nesta manhã, é isto que eu estou fazendo. Agora, a ovelha só crescerá se você der alimento de ovelha. Ela só crescerá espiritualmente se você comer alimento de ovelha. Se você fritasse um hambúrguer grande, veja, e desse para uma ovelha, ela não poderia crescer com aquilo. Tem muita gente comendo hambúrguer e não cresce. Ele mantém lá no ridículo. Ele não consegue crescer, qualquer coisinha lhe abate. Irmão, vamos lembrar, nós não somos planta de estufa, que precisa estar todo dia passando uma coisinha lá, para os insetos não pegar. Nós somos flor do deserto. O sol bate ali, mas ela mantém-a viva mesmo naquele deserto. Veja, aquilo não é alimento de ovelha. Se você é uma ovelha, você não vai se alimentar com outra coisa. Não é alimento de ovelha. Essas coisas que nós vemos aí na internet não é alimento para você. Você não cresce. E se eu fritasse, eu preparasse um ótimo bife? Também é muito bom o bife para ser humano. Tem muita gente dando bife para ovelha. Pode pôr cebola, pode fritar e dar bife, mas não é comida de ovelha.
e, e desse para a ovelha, aquilo não alimentaria, aquilo não é alimento de ovelha, ela simplesmente não poderia comer aquilo. Isso é tudo, porque ela é uma ovelha, mas a ovelha gosta de alimento de ovelha. Ovelha gosta de ouvir a mensagem do profeta de Deus. Pode ver que vocês não cansam de ler a mensagem para vocês, vocês saem daqui alimentados. Eu não tenho mensagem. Eu não tenho mensagem para vocês. Quem tem mensagem é o profeta de Deus. Você sabe quem que deu a mensagem para ele? Foi Jesus Cristo. A mensagem do profeta de Deus alimenta as ovelhas da sétima era. E é só para esse tipo de pessoa que ela serve. Agora, veja só isso. Bem, então, quando você tem que alimentar o rebanho de Deus, não vai se alimentar com alguma teologia feita por homem. Tem quantos teólogos da mensagem na internet? Falam bonito, lê bonito, sem nenhuma unção, só para aparecer no YouTube e mostrar que tem uma igreja. Nós não devemos ter esse espírito em nós. Nossa mensagem é para ajudar o povo. O que nós pregamos é para ajudar as ovelhas de Deus. E eu espero que essa mensagem esteja te ajudando. Amar o seu pastor, amar essa mensagem, amar o profeta de Deus. Alimente, não com psicologia, mas alimente com a palavra. É daí que a igreja, que as ovelhas crescem. Cresce. Ela não fica rabugenta. Ela não fica cheia de carrapicho, cheia de coisas horríveis, mas ela se alimenta e cresce robusta, porque o alimento é de ovelha. Tem as vitaminas que ela precisa. Essa mensagem tem a vitamina que você precisa, se você é uma ovelha de Deus. Seja um pastor, um verdadeiro pastor. Seja um verdadeiro pastor. Não tenha só nome de pastor, não. Seja pastor em todo momento da tua vida. Mantenha alinhado com essa Bíblia e com essa mensagem. Seja um verdadeiro pastor. Apacente as minhas ovelhas. Os cordeiros são os pequenininhos, naturalmente, e as ovelhas são as adultas. Então, ambos, jovens e velhos, alimente o rebanho de Deus, e os alimente com a palavra. A palavra é ver você. A verdade, é verdade. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isto é certo. Então, se o homem tem que viver, eles são o rebanho de Deus, a igreja. Então, eles têm que prosperar na palavra, o maná de Deus. Este é o maná para o tempo desta era que nós estamos vivendo. Aí o profeta diz assim, lá na Bíblia, nós acabamos de passar por isto ali, na era da igreja. Jesus é o maná escondido. Jesus está escondido dos sábios entendidos
e revelado aos pequenininhos. Ele é o maná escondido, Cristo é o maná da igreja. Jesus, veja, Jesus é o maná da igreja. O que é o maná? O maná no Velho Testamento é aquele que caía do céu fresquinho, todas as noites para sustentar a igreja em sua jornada. E eu pergunto, o maná lá caía toda noite. De manhã eles catavam para se alimentar naquele dia. E eu lhe digo, o que tem nos sustentado nesse dia? Não é este maná? Este maná não tem sustentado a sua família? Não tem sustentado a sua alma? Todos os cultos o maná cai para nós. E você se alimenta, a tua alma está sendo alimentada agora. Um pouco mais, o mundo não me verá mais, escondido. O mundo não pode ver, o mundo já está cego. Mas vós me vereis, pois estarei convosco mesmo em vós até o fim do mundo. Cristo é aquele maná escondido que vem de Deus, lá do céu, fresquinho todos os dias, todas as reuniões, todos os cultos, tem maná para nós se alimentar. Não podemos dizer bem, há 2 semanas atrás eu tive uma grande experiência com Deus. Agora, vê, cada dia, fresco, uma nova bênção, algo novo vindo de Deus, o maná escondido descendo de Deus lá do céu, Cristo, e festejamos sobre este maná que é Cristo. Eles nos sustenta através da jornada, até que alcançamos a terra do outro lado. Enquanto a igreja não for arrebatada, este maná continua sendo o nosso sustento. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ter alimento na sua casa? Não pode vir no culto? Põe uma fita do profeta, assente lá e ouça ele na hora dos cultos que você não pode vir, e você será alimentado por essa mensagem de Deus. Eu não tenho a fita do profeta. Então você tem DVD de bons pregadores, não de charlatãos, mas de bons pregadores enviados de Deus. Pegue aquele tempo que você poderia estar na igreja naquela hora e faça teu culto doméstico, ouvindo a palavra de Deus, e você vai ser sustentado por essa mensagem que nós estamos pregando agora aqui. Agora, é isto que eles quis dizer, como apacenta minhas ovelhas. Não ficaremos com esta. Chegaremos a um restante das perguntas, porque esta é boa para mim. Eu gosto dela, quando falo de Cristo ser o maná, o alimento de ovelha. Alimente-os com Cristo e sua palavra, vê? Tome a palavra de Cristo exatamente da forma que está. Da forma que está escrita. Por que nós temos esse critério? Não usamos mensagem que não é de inteiramente confiável. Não é que nós sejamos diferentes de ninguém, e não sejamos melhor do que ninguém, mas temos critério nas nossas pregações. Lemos a mensagem para o povo, como o profeta diz, leia da maneira que está escrito. Se ela alimentou o povo lá, ela alimenta agora também.
Se ela batizou o povo lá com o Espírito Santo, Ele batiza agora também. Se Ele curou lá, Ele cura agora também. Fale, veja só, alimente com Cristo de sua palavra, vê? Tome a palavra de Cristo exatamente da forma que está escrita aqui e distribui para as ovelhas. Porque há tantas ismos, porque há tantos ensinamentos errados, porque que a internet está enfeitada desses, porque eles não seguem essa advertência do profeta. Passe do jeito que está aqui. Se as denominações não tivessem interpretado a Bíblia, nós não teríamos esse tanto de religião. Se esse grupo da mensagem não tivesse interpretando a mensagem, nós não estaria com tanto grupo dividido. Mas seguiremos em frente com esta mensagem, da maneira que ela foi pregada pelo nosso profeta, ou nós distribuímos para o nosso povo, para o povo de Deus. Eles não precisam de um sermão bonito, eles não precisam de um sermão, talvez até bem falado, nada contra isto, mas eles precisam de um sermão ungido. E eu quero saber qual a unção que é maior do que esta mensagem. Não existe uma mensagem mais ungida do que a do William Branham para esta hora. Se você falar o que ele falou, Deus cumprirá o resto na sua vida. Veja, do jeito que ela está aqui, não importa o que alguém mais diga. Eles precisam de um hambúrguer. Eles precisam botar uma música mais rápida lá. Eles precisam de um pregador que não seja muito duro. Não é disso que vocês precisam. Vocês precisam de uma mensagem ungida de Deus, que te ajude a colocar no seu devido lugar. Você não precisa de tapinha nas costas para sobreviver. Você não precisa de uma visita pastoral, isso é muito bom e eu gosto de fazer, mas você não está vivendo disso não, você está vivendo da palavra, é a palavra que te faz dar vida a você. Isso é muito bom, te agradar, chamar de você de um bom contribuinte. O fulano de tal é uma bênção aqui na igreja, tudo bem, nada contra, mas isso não te coloca no céu e não faz você crescer na fé. O que faz você crescer na fé é esta mensagem que nós estamos pregando aqui, ó. Não creia nisso, não creia. Não, irmão, você é uma bênção, todos nós somos bênção. A irmã é uma bênção, todos nós somos bênção, irmão. Não temos nenhum melhor do que o outro aqui, é só Jesus Cristo que é o melhor. Não, fulano é uma bênção, mas o outro não é. Quer dizer que o irmão é uma bênção, mas o outro não é, não. Todos são uma bênção, porque faz parte do mesmo corpo. Você talvez seja o mais pobre, talvez seja o mais necessitado, tem o mesmo valor daquele que possui um pouco mais para o Senhor Jesus Cristo, e talvez você ainda é mais valorizado. Sim, isto é alimento para a ovelha, é isto que ele faz crescer. O Espírito Santo é a sua palavra, é a sua comissão. A palavra é uma semente, a semente produz uma planta, e a planta nós comemos. Agora, isso é o que traz a planta, o que o Espírito Santo faz prosperar. E a igreja
ela alimenta, ele alimenta a igreja, e o Espírito Santo faz regozijando na presença de Deus, porque o povo está crendo em sua palavra. Não é, aqui não tem esse negócio de você colocar aquele super-homem. O povo aqui crê na Bíblia Sagrada. Você crê na mensagem. Se você for numa igreja e não tiver a mensagem, você talvez não murmure porque é um cristão, mas você sai chacoalhando a cabeça e vai procurar. É como aquele irmão que chegou com o profeta num restaurante. E ele pediu uma determinada comida. O chefe do restaurante disse: isso foi para ontem. Esse cardápio que o senhor está pedindo foi para ontem. Pediu uma outra coisa? Não, isso já foi antes de ontem. Nós não vivemos da mensagem de Lutero. Nós não vivemos da mensagem de Wesley. E aquele irmão disse assim: então é melhor que eu procure outro restaurante. É melhor que eu procure onde tem comida para comer. Tem um irmão em Crevelândia que foi num certo restaurante e limpou toda a mesa do restaurante que puseram lá uma colher de feijão, uma colher de arroz, e puseram lá um bifinho bem pequenininho. Ele limpou tudo aquela comida ali. É como determinados ministérios que nós conhecemos. Ele limpou aquela comida e chegou lá e perguntou. Isso eu estou falando uma realidade, não vou dar o nome do irmão, e se um dia ele assistir, ele vai saber que eu estou falando dele. E ele chegou lá, disse: quanto é que custou o almoço? Ele falou: tanto, estou pagando. E o senhor não sabe onde é que tem um restaurante para mim almoçar? É assim que você faz com uma igreja, um ministério que não tem palavra. Você não conhece aonde tem um pastor que pregue. Você não sabe aonde tem uma igreja que pregue esse evangelho. Eu estou com fome, eu preciso ouvir a mensagem. Aleluia, eu quero ouvir de Deus alguma coisa. Nós estamos vivendo nesta hora. Você vem ansioso para a igreja, você quer ouvir algo de Deus. É verdade ou não é, irmãos? Você quer ouvir algo de Deus, a coisa está difícil. Agora você vai numa igreja, é só música, é só barulho, é só grito, e na hora da mensagem, e tira a oferta, e pede dinheiro, e na hora da mensagem não tem nada. Sim, mas Deus tem um celeiro completo. Você não precisa comer alfafa velha, você tem uma alfafa nova para comer. Deixa esses cavalos velhos pular cerca. Você não pule não, você é ovelha. Quem pula cerca é cavalo velho. Mas ele foi sepultado lá, enterrado, e teve que buscar uns outros cavalos para tirar. Eu quero ver quando esses cavalos velhos estiverem enterrados aí, quem que eles vão buscar para tirar eles do buraco? Deus tem alguém que zela por essa mensagem. E tem alguém para ouvi-la também. Não precisamos ter medo de pregar, não. Se Deus enviou alguém para pregar, é porque tem alguém para ouvir. Então, não pule cerca. Você não é cavalo, você é ovelha. Aleluia. Você é ovelha. Então, o parágrafo 95 da mensagem à era de Filadélfia é para encerrar isso. É para botar fim nisso. Quando você é uma ovelha que pertence ao grande pastor, você segue em cada passo. Quando você é ovelha.
Você segue em cada passo. Assim como fazia aquelas ovelhas, você não será tentado a desviar por causa de uma grande figura de uma igreja. A igreja lá é maior, a igreja lá tem mais coral, a igreja lá tem um som mais, tem mais gente lá tem som, lá tem guitarra, lá tem baixo, lá tem sanfona, lá vai inteiro. Você não é tentado a ir para lá. Até pelo contrário, nada contra igreja grande, nada contra igreja bonita, não é isso que nós estamos dizendo, mas o irmão Brana mandou nós ir para os armazéns, volta para os lugares mal iluminados, volta para os barracão velho. Deus gosta disso, Deus gosta dessas coisas. Volte àquele tempo que os bancos eram ainda de toco, só tinha um violãozinho velho para tocar, mas a unção de Deus não faltava ali. Volte a usar as velhas roupas, volta a vestir os palitozinhos mal passados, volte a usar as camisinhas de algodão. Deus falará outra vez. Mas queremos coral bonito, queremos estar tudo bonito, nada contra, mas se você for observar a beleza, ela começou lá no Gênesis. Lá tinha um sujeito que gostava de um altar bonito. Se fosse hoje, ele estaria aí dançando rock nas igrejas. Ele estaria aí fazendo altar bonito, botando as flores que ele pôs lá, e trazia tudo de volta, como nós temos visto, ó, altar cheio de flores, altar cainitas, aleluia. Mas nós queremos o altar de Abel. Ele não tem beleza, ele não tem nada de bonito, mas tem a revelação de Deus. Aleluia! Eu sinto religioso quando eu lembro do velho evangelho. O velho evangelho que trazia as irmãs no altar, cabelo escorrido, manga na camisa, não precisava estar com preocupação para abaixar de lado nenhum, porque se abaixasse para trás não parecia a barriga, se fosse para frente não parecia as costas, se sentasse não aparecia o joelho, mas ele saía do altar lavado. As lágrimas desciam dos seus olhos. Oh Deus, volte! Nós precisamos de retorno do verdadeiro Pentecoste em nosso meio. Temos igrejas mais bonitas, temos coral mais bonitos, temos pregador mais polido, e a igreja cada dia está mais carente. Cada dia mais carente, cada dia com mais necessidade. Mas eu lhe digo uma coisa em nome de Jesus Cristo: o nosso Deus ainda vive. Aleluia! Ele ainda vive. Ele ainda quer nos abençoar. Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer te trazer você naquela posição que você um dia já passou por ela. A reclamação do Espírito Santo, a queixa do Espírito Santo para a era de Éfeso: lembre-te de onde caíste, te arrependa-te. Ó igreja, arrependa-te, é hora de arrependimento.
Não é hora de catar dinheiro de ninguém. Não é hora de fazermos, fazermos essas coisas e construirmos tudo bem. Você quer construir, é muito bem, mas é hora de uma matança. A igreja precisa morrer do púlpito ao porteiro. E Deus vai trabalhar com quem quer que Ele trabalhe. Deus nos abençoe. Deus te abençoou. Deus abençoa a todos nós. Lembra-te de onde caíste, igreja. Te arrependa-te. Volta aos cultos de orações, volta às madrugadas, volta a chorar na presença de Deus, volta ao altar de Deus, saia dali resmungando, chorando, não tenha vergonha não, é Deus ali naquele coração. Você não será tentado a desviar por causa de alguma grande figura de uma igreja, ou escutar a voz de algum DD, ou PHD, DOLLD, mas você ficará com o pastor. E a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a sua voz e que elas o seguem, mas uma voz estranha fará simplesmente que ela fuja e corra após o seu verdadeiro pastor. Graças a Deus. Pai celestial, que manhã gloriosa o Senhor nos deu. Ó Senhor, que isso fica gravado em nossos corações. Pai amado, que isto venha, Senhor, ficar no meu coração, enquanto existir um fôlego de vida, Senhor, que possamos estar gritando e falando que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor.